Olá, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca da doutrina espírita, em especial do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês que sempre têm nos auxiliado nos nossos estudos, nas nossas reflexões, vocês que vão chegando e se conectando aqui conosco nesta sala virtual. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Recebam todos antecipadamente o meu abraço fraterno e de gratidão. Da mesma forma, já abraçamos antecipadamente a todos os companheiros de jornada que terão acesso a este material de estudo, de reflexões, porque com certeza compartilharemos este material, que não é para ficar restrito aqui conosco nesta página, mas compartilharmos ao máximo, sermos cada um de nós semeadores do Evangelho do Cristo. Então aqui hoje estamos chegando para encerrarmos os nossos estudos acerca daquele livreto publicado pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras, São Paulo, que tem como título série Papo Rápido, Espiritismo e o Centro Espírita, o que é? Ontem fizemos o penúltimo estudo, quando tecemos reflexões acerca de um belíssimo assunto, um belíssimo tema, os infortúnios ocultos, onde encontramos as mais belas lições sobre a prática da caridade mais pura. E hoje, nestes estudos, para encerrarmos as nossas reflexões com base neste livreto, o nosso estudo terá como temática a questão 919 de O Livro dos Espíritos, conforme está aqui no livreto: conheça-te a ti mesmo, aquela necessidade de nós nos conhecermos a nós mesmos para realizarmos o nosso processo de transformação. Porque conforme a doutrina espírita nos mostra, se nós não nos conhecermos, não será possível realizarmos o processo de transformação, o processo de mudança de que tanto necessitamos. Mas antes de começarmos os nossos estudos deste momento sobre esta necessidade do conhecimento de nós mesmos, nós já estudamos neste livreto, já que hoje é o nosso 16º encontro. Então, nos encontros anteriores, de uma forma rápida, apenas para relembrarmos, nós já estudamos sobre o surgimento do Espiritismo e suas bases, já que as bases do Espiritismo, exatamente o Evangelho de Jesus, os ensinos morais do Cristo, nós já estudamos sobre crença em Deus, espírito e alma. Estudamos também sobre anjo protetor e os princípios cristãos que embasam a doutrina espírita, já que espiritismo é cristianismo redivivo. Nós já estudamos sobre a santidade dos apóstolos do Cristo. Será que os apóstolos do Cristo eram santos? Conforme vimos aqui no nosso estudo das nossas humildes reflexões, os apóstolos do Cristo eram seres humanos assim como nós, mas com uma diferença, talvez com uma diferença grande entre a maioria de nós, que ainda não temos aquela disposição firme, assim como eles tiveram e continuam tendo, em realizar processos de transformação, as suas melhorias próprias. Ainda estudamos sobre o uso de velas, imagens, oferendas, sacrifícios
no Espiritismo. Existe isso no Espiritismo, ou seja, uso de velas, amuletos, imagens, oferendas, sacrifícios de animais no Espiritismo? Sem sombra de dúvida que nada disto existe dentro do Espiritismo. Nós estudamos também sobre reencarnação, influência dos espíritos na nossa vida. Estudamos também sobre livre-arbítrio e as dores na nossa vida, bem como a felicidade, vibrações, sintonias e preces. Como estão as nossas vibrações? Estamos sintonizados com que e com quem? Então, precisamos refletir acerca e em torno deste assunto sobre as nossas vibrações. Estão boas as nossas vibrações? As nossas sintonias? O que estamos pensando? Em que estamos pensando? Em que estamos vibrando? Como está a qualidade das nossas preces? Estudamos também sobre o nosso retorno à nossa verdadeira morada, ou seja, o retorno ao mundo espiritual. Estudamos sobre céu e inferno. Existe céu? Existe inferno? Jesus nos disse: céu e inferno está dentro de vós. Também estudamos sobre perda de entes queridos. Essa perda, vamos colocar aqui entre aspas, porque esses entes queridos não são nossos, foram emprestados por Deus para nos auxiliar na nossa trajetória, nós auxiliarmos uns aos outros. Estudamos também sobre o centro espírita. O que é o centro espírita? Qual a finalidade do centro espírita aqui na Terra? Estudamos também sobre o passe. O passe, esta transfusão de energias. Estudamos também sobre a visita a um centro espírita. Quando refletimos acerca de um questionamento que aqui se encontra neste livreto, se você que não é espírita for a um centro espírita, vai acontecer alguma coisa de ruim com você? Algo vai lhe pegar, conforme eles questionaram aqui? Este pegar está inclusive entre aspas. Alguma coisa vai te pegar se você for ao centro espírita? O máximo que você pode encontrar lá no centro espírita, neste caso aí, com certeza, e você encontrará um local, um ambiente com belíssimas oportunidades para a sua transformação, oportunidade de estudo, oportunidade de trabalho, oportunidade de reflexão, um campo vastíssimo, a seara imensa de trabalho que nós temos à nossa disposição em um centro espírita. Centro espírita, escola de almas, uma escola abençoada de almas. No centro espírita faz-se previsão para o futuro. Se você for a um centro espírita, tem alguém lá que vai fazer previsão para o seu futuro? Não, não tem isto no espiritismo, porque o espiritismo não se dá a isto. Não é esta a atividade de um centro espírita, não é esta a finalidade do espiritismo aqui na Terra. O seu futuro está em suas mãos. É responsabilidade sua a construção do seu futuro. Então, se queremos realmente saber como será o nosso futuro, trabalhemos hoje, no aqui e no agora, na nossa transformação, que com certeza teremos um futuro melhor do que nós estamos tendo hoje. Estudamos também sobre o Espiritismo e as outras religiões. O Espiritismo respeita as outras religiões? Qual é o comportamento do Espiritismo perante as outras religiões? Qual o propósito do Espiritismo aqui na Terra? Destruir, acabar com as outras religiões? Sem sombra de dúvida que não é este o propósito do Espiritismo aqui na Terra, mas auxiliar a todas as religiões, auxiliar a todas as criaturas na sua transformação, porque o Espiritismo nos oferece ferramentas, as ferramentas necessárias e suficientes para a nossa transformação. Mas o Espiritismo não salva ninguém. Quem nos salva somos nós mesmos, são as nossas atitudes. Através das nossas atitudes, alcançaremos a iluminação espiritual, ou isto que ainda nós chamamos de salvação. No nosso penúltimo encontro, nós estudamos sobre os fundamentos do Espiritismo. E ontem nós estudamos sobre os infortúnios ocultos. E aqui hoje nos encontramos para estudarmos a questão 919, o nosso último estudo deste livreto, como havíamos dito,
a questão 919, Kardec questionou da seguinte maneira, e a resposta foi dada por Santo Agostinho. Então ele foi questionado da seguinte forma: qual é o meio prático e mais eficaz para melhoria nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Qual é o meio prático? Então, este foi o questionamento de Kardec, o meio prático e eficaz para melhorar nesta vida e alcançar uma vida melhor no futuro e resistir aos arrastamentos ao mal? E aí Santo Agostinho começa a nos responder da seguinte maneira: um sábio da antiguidade vos disse. Então aqui ele lembra, Santo Agostinho lembra aquela frase atribuída a Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Então aqui ele começa já nos dando a receita necessária para nós usarmos na nossa vida, mais prático e eficaz, na verdade o único meio prático e eficaz para nos melhorarmos nesta vida e alcançarmos um futuro melhor, é nos conhecendo. Porque se nós não nos conhecermos, como dissemos lá no início, não realizaremos processo de transformação. Vamos ficar tentando transformar os outros. Vamos perder ou desperdiçar tempo naquela tentativa de melhorar os outros e nós não nos melhoraremos, porque não saberemos onde precisamos melhorar. Então é necessário nos conhecermos para começar o processo de transformação. E aí ele diz na sequência: compreendemos toda a sabedoria desta máxima. Aí ele vai tecer aqui reflexões acerca da sabedoria contida nesta máxima do conheça-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Então aqui ele fala, compreendemos a sabedoria, ou seja, Santo Agostinho já tem esse conhecimento através da sua sabedoria, através de toda a sua caminhada, o conhecimento das sabedorias contidas neste ensinamento e da necessidade de nos conhecermos. Aí ele fala, mas o problema é exatamente a dificuldade de nós realizarmos isto. Aí ele diz na sequência, na forma de um questionamento: qual é o meio de o conseguir? Ou seja, o problema maior neste caso, conforme Santo Agostinho nos fala, o problema maior é nos conhecermos. Nos conhecermos. Aí ele questiona, qual é o meio de o conseguir? Aí ele começa dando a receita para nós nos conhecermos. Se não fizermos isto, não nos conheceremos. E se nós não nos conhecermos, não realizaremos processo de transformação tão cedo. Então é preciso nos conhecermos. E aqui ele começa nos dizendo da seguinte maneira: o que precisamos fazer constantemente para nos conhecermos? Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Então aqui Santo Agostinho, ele dá um exemplo dele mesmo. Qual o processo que ele utilizou quando ele esteve aqui na terra para se conhecer? Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Então assim, Santo Agostinho vai relatando o seu comportamento, o comportamento que ele adotou quando esteve aqui na Terra, desta forma, ou seja, passava no final do dia, passava tudo pelo crivo da razão, passava tudo em revista para chegar àquelas conclusões, se não havia faltado com algum dever,
e se ninguém tinha nada a lamentar contra ele, nada a reclamar contra ele. Nós já fazemos isto? Nós passamos em revista o nosso dia para chegarmos a estas conclusões? E aí ele diz, oh, foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. A doutrina espírita não nos mostra, não nos pede para que façamos esforços constantemente para sermos melhores hoje do que fomos ontem. Não nos diz para nos esforçarmos amanhã um pouco mais para sermos melhores amanhã do que fomos hoje. Exatamente esta receita de Santo Agostinho. Porque se não realizarmos estes questionamentos, esta revista, conforme ele fala aqui, passarmos tudo pelo crivo da razão, buscando na nossa consciência se descumprimos ou deixamos de cumprir alguma tarefa, algum dever, se algum companheiro tem alguma coisa a reclamar, como que amanhã eu vou melhorar? Como que amanhã eu não vou errar de novo se hoje eu não cheguei à conclusão de que eu tenha errado? Então é preciso fazer isto, é preciso, sem sombra de dúvida, me conhecer para que eu possa realizar o processo de transformação. E como nós sabemos, a doutrina espírita nos oferece estas ferramentas, porque o espiritismo não é uma teoria abstrata que só se dirige aos sábios. Não, o espiritismo não é uma teoria abstrata. O espiritismo nos fala ao coração e para compreender a linguagem do coração não há necessidade de diploma. Então todos nós, porque às vezes nós podemos questionar, mas Santo Agostinho ele era muito inteligente, Santo Agostinho era muito estudado para a época quando ele esteve aqui na Terra, ele era muito sábio, eu não consigo fazer o que Santo Agostinho fazia, mas o Espiritismo nos oferece essas oportunidades, porque o Espiritismo não é uma teoria abstrata, ela se dirige ao coração, o Espiritismo se dirige ao coração e todos nós, independentemente do grau de instrução que tenhamos alcançado aqui na Terra, temos condições de passar isto, o nosso comportamento, pelo crivo da nossa razão, da nossa consciência, ampliando o círculo da família pela pluralidade das existências. O Espiritismo estabelece entre os homens uma fraternidade. O Espiritismo é a moral do Evangelho desenvolvida e aplicada. Então o Espiritismo é isto, esta moral do Evangelho desenvolvida e aplicada na nossa vida. Então usemos estas ferramentas que o Espiritismo nos trouxe para nos auxiliar neste processo de conhecimento de nós mesmos. E aí Santo Agostinho diz ainda que aquele que, cada noite, aquele que realmente quiser realizar um processo de transformação e que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal. O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de mal? Porque conforme o Espiritismo nos mostra, não é simplesmente não fazer o mal. Se eu não fizer o mal, já é o suficiente para eu alcançar a salvação? Kardec fez um questionamento mais ou menos assim que nós encontramos em O Livro dos Espíritos. Se eu não fizer o mal, já é o suficiente? E os espíritos amigos nos dizem não. Em não fazendo o mal, não é o suficiente, já é alguma coisa. Mas precisamos fazer o bem além de não fazer o mal. Precisamos fazer o bem no limite das nossas forças, porque seremos responsabilizados por todo o mal que há de vir do bem que deixarmos de fazer. Então, conforme ele nos fala aqui, o que nós fizemos de bem ou de mal? Pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então não podemos pedir a Deus para resolver os nossos problemas, não podemos pedir ao nosso anjo de guarda, igual ele fala aqui, o nosso anjo guardião, para resolver os nossos problemas, mas que eles possam, assim como Deus, o nosso anjo guardião, eles possam nos dar aquela condição de sabedoria,
aquelas condições de refletirmos acerca do nosso compromisso ou dos nossos compromissos aqui na Terra e nos fortalecer para seguirmos adiante. E aí ele diz também, ó, questionai, portanto, e perguntai-vos, o que fizeste e com qual objetivo agistes em tal circunstância? Se fizestes alguma coisa que censurais em outrem, ou seja, se fizermos alguma coisa que censuramos nos outros, não é sinal que precisamos transformar, precisamos melhorar. Se fizeste uma ação que não ousarias confessar, então se agimos de uma forma no dia de hoje, alguma coisa, alguma atitude que não temos coragem de confessar a alguém, conversar com alguém sobre aquele assunto, e ficaríamos até com vergonha, com certeza é sinal de que fizemos alguma coisa errada. A nossa consciência está nos cobrando. E aí ele diz também, ó, perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Um questionamento belíssimo e um questionamento ao mesmo tempo profundo. Se neste momento fôssemos chamados de retorno à nossa verdadeira morada, o mundo espiritual, é o que ele questiona aqui. Eu teria que temer, ou teria alguma coisa a temer diante de alguém? A minha consciência estaria tranquila? Eu estou pronto, com a minha mala pronta para retornar para casa? Normalmente a maioria de nós, numa situação desta, nós falamos assim: Senhor, me dá mais um tempo, porque eu não estou pronto, eu ainda tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, eu tenho que resolver uma situação pendente com algum companheiro de jornada, e assim sucessivamente. Então é este questionamento que ele faz aqui que é muito importante, porque precisamos realmente estar prontos, porque não sabemos o momento. Assim como Jesus nos fala para acertarmos o mais depressa possível, acertarmos com nossos companheiros de jornada aqueles problemas que tenhamos, alguma desavença, alguma atitude mal entendida ou realmente alguma atitude que tenhamos adotado de forma equivocada, que possamos acertar estes probleminhas, aparar estas arestas, porque não sabemos quanto tempo temos aqui juntos ainda. E aí ele diz, ó, examinai o que podeis ter feito contra Deus. Aí ele fala que usa o termo contra Deus, mas na verdade é contra a sua lei de amor. O que tenhamos feito contrário à lei de amor? E aí ele diz, ó, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. O que tenhamos feito contra Deus, contra essa lei de amor, essa lei máxima de amor, de justiça e caridade, contra o próximo e contra nós mesmos, já que Jesus nos ensina e nos pede para aquela necessidade de aprendermos o mais rápido possível, através da nossa elevação, o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Porque se nós não estamos nesta condição e qualquer mal que pratiquemos contra essa lei de amor, estamos prejudicando esta lei de harmonia, prejudicando a nós mesmos e prejudicando o próximo. E aí ele diz, ó, as respostas serão um repouso para a vossa consciência, se a resposta for positiva, ou a indicação de um mal que é preciso curar. Se a resposta for negativa, um mal de que precisamos buscar urgentemente a cura. O conhecimento de si mesmo, acrescenta Santo Agostinho, portanto, é a chave. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Então aqui Santo Agostinho é de uma forma taxativa que o conhecimento de si mesmo é a chave. Não tem como progredirmos individualmente se nós não nos conhecermos. Mas, diríeis, como se julgar? Então aqui ele faz um questionamento. Mas espera aí, como que eu vou me julgar de uma forma correta? Não se tem a ilusão
do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpas? Então aqui ele faz um outro questionamento. Não temos aquela ilusão do amor próprio que vamos amenizar as nossas faltas e as nossas culpas? Ah, não, coitadinho de mim, realmente eu sou um fraco, não consigo fazer isto. E também essa falta não foi assim lá, essas coisas, foi uma coisinha mínima. Então ele usa esses termos, aí ele fala, o avarento se crer simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Isso é verdade. Então ele faz essas afirmativas e diz que isso é verdade. Mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Aqui ele nos deixa uma outra receita, que nós temos um meio de controle para nós mesmos que não nos enganaremos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por outra pessoa. Uma atitude que eu tenha dúvida se foi equivocada ou não, que eu tenha adotado uma atitude que nesse caso eu fiquei em dúvida quando for fazer esse julgamento, aí ele diz, se coloque no lugar da outra pessoa. Se fosse a outra pessoa que tivesse cometido aquela atitude, ou tivesse feito aquela atitude, você aprovaria a atitude dela ou não? Se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Então, se reprovamos qualquer uma atitude que nós reprovamos no outro, nós também não podemos adotar aquela atitude porque ela é incorreta. Deus é a justiça suprema e, sem sombra de dúvida, não adotaria medidas e pesos diferentes para as atitudes em um ser correta e no outro não ser, ou no outro ser errado. Não, se é errado no outro, também se eu cometer ou se eu praticar aquela atitude, também vai ser errada a minha atitude. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito, e não negligenciais a opinião dos vossos inimigos. Então aqui ele fala que não negligenciemos, não fazermos de conta que não ouvimos a opinião dos nossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade. E frequentemente Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza que o faria um amigo. Então aqui ele coloca e lembra a figura daquelas criaturas que nós temos na nossa vida como inimigas. E aí ele diz que estes que nós classificamos como inimigos são criaturas muito importantes na nossa vida, que Deus colocou do nosso lado e que eles são verdadeiros espelhos, porque eles nos mostram sem nenhum pudor a nossa imagem, o nosso comportamento real. Ele nos coloca no nosso devido lugar. Se nós erramos, eles colocam o dedo na ferida, eles colocam o dedo no nosso nariz e falam a verdade, sem nenhum pudor, conforme ele nos fala aqui, ó, Deus os coloca ao vosso lado como um espelho, que aquele que tem vontade séria de melhorar-se, explore, pois, sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências. Então, se queremos realmente nos melhorar, exploremos a nossa consciência e arranquemos de lá as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim, que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercador faz de suas perdas e lucros, e eu vos asseguro que a um lhe resultará mais que o outro. Então aqui ele fala sobre o balanço da nossa vida. Como está? Se fizermos hoje o balanço da nossa vida, será que estamos no azul ou no vermelho? Igual o nosso extrato da conta bancária. Será que estamos devedores ou credores perante a lei divina? Então aqui ele usa o exemplo
de um comerciante que faz o balanço dos seus lucros ou das suas perdas, assim nós devemos fazer. Será que eu estou mais errando ou mais acertando? Será que o meu balanço está no positivo ou no negativo? Então precisamos sim fazer este balanço, e para fazermos este balanço com maior fidelidade, é preciso nos conhecermos. E aí ele diz: se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem receio o despertar de uma outra vida. Então, se nós fizermos este balanço e chegarmos à conclusão que a nossa jornada está boa, que está positiva, que estamos mais acertando do que errando, nós podemos dormir com a consciência tranquila, porque se formos chamados a qualquer momento, já estaremos saindo daqui pelo menos melhores do que quando para cá nós viemos, porque este é o propósito, nos melhorarmos. Estamos aqui não para sofrermos, estamos aqui para aprendermos, estamos aqui para evoluir. E aí diz, para encerrar: colocai, pois, questões claras. Não nos enganemos. Coloquemos questões claras e precisas e não temais de as multiplicar. Podem-se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Então aqui ele fala para dedicarmos alguns minutos. Se dedicamos dias e mais dias, anos após anos, para conquistarmos recursos materiais aqui na Terra, que aqui ficarão, por que não dedicar alguns minutos do dia para conquistarmos a felicidade eterna? Não trabalhais todos os dias com o objetivo de amontoar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objetivo de todos os vossos desejos, o alvo que vos faz suportar as fadigas e as privações momentâneas? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, em comparação ao repouso que aguarda o homem de bem? Então aqui ele lembra do homem de bem, porque na questão anterior, na 918, ele faz um estudo sobre o homem de bem, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, não é aquele que conhece, mas aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. E nós encontramos esse estudo sobre o verdadeiro homem de bem de uma forma mais ampla, mais completa, além do que nós encontramos na questão 918, lá no capítulo 17º de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, onde nós encontramos lá mais de 40 qualificações do verdadeiro homem de bem. E aí ele diz ainda o seguinte, na sequência: isso não vale a pena de fazer algum esforço? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, eis aí precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós, porque desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira que ele não possa deixar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso, primeiro, chamamos vossa atenção para os fenômenos de natureza a impressionar vossos sentidos, depois vos demos instruções que cada um de vós se acha encarregado de divulgar. Então ele nos chama a atenção que temos aí as instruções e que nós temos a responsabilidade de divulgarmos essas instruções, em especial através das nossas atitudes. E aí ele encerra dizendo: foi com esse objetivo que ditamos o livro dos Espíritos. Então aqui Santo Agostinho, nesta última frase, ele nos diz que é com este objetivo de deixar aqui para nós esta receita, esse roteiro para a nossa transformação, foi com este objetivo que eles ditaram, sob a coordenação de Santo Agostinho, os espíritos amigos, sob a coordenação de Santo Agostinho e tantos outros espíritos amigos, ditaram o livro dos Espíritos. Muita paz, meus irmãos, a todos nós, e que possamos realmente fazermos esforços constantemente, conforme esta receita aqui de Santo Agostinho, na questão 919, encerrando este nosso estudo
deste livreto do Instituto de Difusão Espírita. Então, encerrando com esta belíssima reflexão e chegando à conclusão que o Espiritismo nos dá, assim, com base no Evangelho do Cristo, todas as ferramentas de que necessitamos para nos conhecermos. Agora precisamos aplicar estas lições, estes ensinamentos que nós encontramos aqui do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, não aos outros. Precisamos aplicar esses ensinamentos a nós mesmos, porque somos nós, cada um, que necessitamos nos transformar. A transformação do outro é responsabilidade dele. A transformação minha, a transformação sua, é responsabilidade de cada um de nós. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam durante esses estudos, esses 16 encontros que tivemos, estudando sobre o Espiritismo e o Centro Espírita, o que é. Muito obrigado a todos vocês. Compartilhem este material se você chegar à conclusão ou chegou à conclusão que este material possa auxiliar alguém. Compartilhe, semeie também, seja você também um semeador do Evangelho de Jesus. E continuaremos adiante, estudando outras obras, assim como estamos estudando Conduta Espírita, estamos estudando também Indulgência, de autoria de Emmanuel, através de Chico Xavier, e estudaremos outros livros. É a nossa pretensão, o nosso objetivo, não para auxiliá-los, mas para me auxiliar em primeiro lugar e acima de tudo. Mas se, com esses estudos, com essas reflexões, for possível auxiliar algum companheiro de jornada, com certeza ficarei muito feliz. E mais feliz ainda se vocês continuarem me suportando, me auxiliando através das suas palavras, das suas boas vibrações nesses estudos. Paz aos nossos corações e até breve, meus irmãos. Até muito breve, quando retornaremos a esta sala virtual para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, e que possamos, das reflexões, irmos para a prática, nos transformando em pessoas melhores. Que Jesus nos envolva, que Jesus nos ampare, hoje, agora e sempre. E que assim seja.